Muito bom dia para você, Paula. Bom dia, irmãos que estão aí em Cachoeira Paulista, no Sorrindo para a Vida, mas também em tantos outros departamentos. Bom dia, família Canção Nova, pois é muito bom fazer parte dessa família. Eu estou ao vivo aqui em nossos estúdios em São Paulo e não sei se você sente calor agora, mas aqui faz muito calor. A gente já dá uma olhada nas imagens, região da Avenida Paulista, por aqui tem sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 34 graus. Mais um dia quente para os paulistanos. Agora 9 horas 36 minutos, hora de notícias. Entre os destaques desta edição, a última entrevista da série Viver Bem. A gente vai falar sobre a alegria, tão importante até mesmo para curar nossas feridas. Vamos ver como está a guerra na Ucrânia e uma notícia para quem gosta de tecnologia. A possibilidade de fazer um passeio virtual na cidade de Belém, lá na Terra Santa, onde Jesus nasceu. Estas e outras informações a partir de agora. Canção Nova Notícias, a edição da manhã está começando e a gente começa com uma notícia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que anunciou na manhã de hoje 2 nomeações de bispos para a Arquidiocese de São Paulo. E a Santa Sé divulgou uma viagem do Papa para 2 regiões ainda em 2022. Na manhã de hoje, São Paulo ganhou 2 bispos auxiliares. Papa Francisco acolheu a solicitação do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer e Padre Cícero Alves França é o novo bispo auxiliar da Arquidiocese da cidade. Padre Cícero atualmente é reitor do Seminário Bom Pastor e professor de teologia. Outra nomeação anunciada também para novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo foi de Padre Rogério Augusto das Neves, que atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora da Soledade em São José dos Campos e bacharel em Direito. Nesta quinta-feira, a Santa Sé também anunciou que, acolhendo o convite dos chefes de Estado e bispos, o Papa fará uma viagem apostólica à República Democrática do Congo, nos dias 2 a 5 de julho, e ao Sudão do Sul, nos dias 5 a 7 de julho. Que boa notícia, né? E o nosso cumprimento e orações aí aos novos bispos em nome da Canção Nova. E a alegria nos faz tão bem e atua como modo curativo sobre as nossas feridas. É esse o assunto da última entrevista da série Viver Bem, baseada nos escritos do monge alemão Anselm Grün. A Sagrada Escritura diz que a tristeza já matou a muitos. A alegria do Senhor é a minha força, Neemias 8, né? Então eu preciso compreender que quando eu alimento o mau humor, o ressentimento, as mágoas, a tristeza em meu coração, eu estou cometendo um suicídio. Eu estou provocando um mal-estar, desencadeando um mal-estar na minha vida sem precedentes. Então eu preciso alimentar a alegria interior. Eu preciso pedir o dom da alegria do Espírito Santo. Pedindo essa graça de Deus, porque se a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força, eu preciso compreender o que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a presença do Senhor na minha vida. Ele está comigo na tempestade, na abundância, quando tudo está resolvido e quando tudo desanda. Então a alegria, a presença do Senhor é a minha força. O que Maria exulta, né, no Magnífica. O anjo diz, o Senhor é contigo, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Então essa é a alegria do Senhor, é a presença do Senhor que me alegra. Então essa é a força interior que todos nós devemos ter. Deus habita dentro de nós, e essa força, essa energia, esse pulsar de Deus é que me dá sempre um horizonte e a graça de recomeçar. Obrigada, Padre Rafael. E agora a gente muda de assunto. Tomada de cidade estratégica da Ucrânia por tropas russas é destaque do noticiário internacional. O The New York Times afirma que cidades estratégicas ao sul da Ucrânia caem diante do avanço russo. Autoridades ucranianas dizem que tropas russas tomaram a cidade de Kherson.
estrategicamente importante. A cidade, de 300 mil habitantes, permitirá que a Rússia controle o sul e avance para o oeste. O El País destaca: tropas russas entram na cidade estratégica de Kherson. O exército de Putin continua o cerco à cidade de Mariupol, no sul, o que ajudaria Moscou a criar um corredor para conectar as províncias do leste com o sul. O avanço do Kremlin em direção a Kiev foi interrompido, segundo a inteligência militar britânica. Zelensky diz que as linhas de defesa estão resistindo ao ataque. Esse é o destaque do britânico The Guardian. Em seu último vídeo, publicado nesta quinta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as linhas de defesa da Ucrânia estão resistindo ao ataque e acrescentou que não houve trégua no bombardeio de Moscou à Ucrânia desde a meia-noite de hoje. As conversas serão retomadas hoje, segundo o ministro russo Sergei Lavrov. Esse é o destaque do italiano Avvenire. Está prevista para hoje a segunda rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, na região de Brest, na Bielorrússia. Kiev pede um cessar-fogo. Moscou pede neutralidade do país e independência da região do Donbass. Pois é, continuemos a rezar pela paz no mundo, não é mesmo? Bom, e aqui o dia será marcado por períodos de chuva em todo o país. Vamos conferir na previsão do tempo. No norte e no nordeste, os temporais ficarão mais concentrados no Amazonas, sul de Rondônia, de Tocantins, leste da Bahia e no Maranhão. Nas demais áreas, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva no decorrer do dia. Nas regiões do centro-oeste e sul, a quinta-feira será de muita nebulosidade e chuva de moderada a forte intensidade sobre Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal. No sul ainda predomina em Santa Catarina e no Paraná. O destaque continua no sudeste devido ao tempo ensolarado e quente. No Rio de Janeiro não há probabilidade de chuva. Em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, o sol deixa o dia abafado e favorece as pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 e mínima de 21 graus em São Paulo, máxima de 37 e mínima de 22 graus no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a máxima pode atingir os 31 graus e em Vitória, 35. Na capital do Mato Grosso do Sul, com sol forte, faz calor de 32 graus. E na capital, Porto Alegre, tempo firme com máxima de 32 e mínima de 21 graus. Na Ucrânia, seguem os esforços dos brasileiros para deixarem o país. De acordo com o Itamaraty, cerca de 500 brasileiros viviam em território ucraniano antes do início dos conflitos. O repórter Francisco Coelho tem mais informações. Bom dia para você, Francisco. Bom dia, Danusa, e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que 115 brasileiros já deixaram a região de conflito na Ucrânia com a ajuda do Itamaraty. Outros 70 estão registrados na Embaixada Brasileira em Kiev e desejam deixar a região de conflito. 2 aviões da FAB estão na base aérea de Brasília e aguardam novas instruções para o resgate desses brasileiros que ainda estão lá na Ucrânia, na região de conflito. Agora, esse conflito entre Rússia e Ucrânia tem provocado fortes consequências econômicas para vários países. Uma delas, aqui no Brasil, é o aumento no preço do combustível. A gasolina pode chegar a R$ 10, já o diesel a R$ 6,50. O preço do barril do petróleo em cotação internacional ultrapassou a barreira dos $100 e pode chegar até $120. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do planeta, mas com as sanções econômicas não está conseguindo fazer a exportação para outros países. E uma última notícia, o Banco Central informou como será a forma de saque dos valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. A partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março, o consumidor pode entrar na plataforma Valores a Receber do Banco Central e solicitar o saque, que será feito através de Pix ou transferência bancária. Cada instituição financeira vai definir a forma de pagamento. Mas antes, o consumidor precisa fazer o cadastro na plataforma gov.br do governo federal. Os valores devem ser disponibilizados nas contas em até 12 dias úteis. Eu volto com você aí nos estúdios.
E graças à parceria com a cidade italiana de Pavia, o município de Belém, na Terra Santa, concluiu um projeto tecnológico chamado Belém Tridimensional, uma forma de preservar o patrimônio cultural da antiga cidade. Uma imagem que antes da pandemia era muito comum ver nos locais santos é de pessoas de várias partes do mundo que vinham visitar os santuários da Terra Santa. Com os fechamentos e isolamentos causados pelo coronavírus, os lugares santos ficaram assim, vazios, sem a presença dos peregrinos. Realidade que aos poucos está mudando, pois já é possível avistar a esperança de dias melhores, com o aumento gradativo de grupos de peregrinos que estão visitando a Terra Santa. Nos últimos dias, nas últimas semanas, já vimos um aumento no número de grupos que visitam a Basílica do Santo Sepulcro, assim como grupos que reservam as diversas celebrações eucarísticas, tanto no altar do túmulo vazio como no Calvário, assim como dentro das capelas da Fraternidade Franciscana. O sonho de peregrinar pela Terra Santa se torna cada vez mais possível. O governo israelense decidiu diminuir as restrições para a entrada de turistas a partir do dia 1º de março. Entre as decisões do governo que passam a valer, turistas de todas as idades poderão entrar em Israel, vacinados e não vacinados, após fazer 2 testes de PCR, um antes da partida e outro após o desembarque em Israel. O Christian Information Center da Custódia da Terra Santa é o local onde os peregrinos fazem o agendamento de missas nos santuários e podem obter outras informações. O número de grupos de peregrinos agendados neste centro vem aumentando. Finalmente, após o período pandêmico, vemos um aumento nas reservas, o que é um bom sinal de que os peregrinos estão começando a retornar à Terra Santa. Em uma carta, Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, dá orientações aos franciscanos sobre o retorno das peregrinações aos santuários. Peregrinar na Terra Santa é, mais uma vez, termos uma experiência com Deus. Então, estar na Terra Santa é viver com Jesus, é estar com Jesus, é experimentar deste amor que nos envolve. Na verdade, essa reportagem sobre o projeto de Pavia você confere no noticias.cançãonova.com, e essa reportagem que acabamos de ver foi justamente sobre o aumento de peregrinos lá na Terra Santa. Que alegria, né? Mais informações você confere então mais tarde no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. A gente encerra hoje dando uma olhadinha no céu da capital mineira, Belo Horizonte, que tem sol entre nuvens. Neste momento, a máxima chega aos 31 graus. Fique com Deus e até mais!